Você sabe o que são os cardeais? São esses pássaros bonitos que nós vemos na natureza. Eles têm um canto muito conhecido, né? Bonito, viu? Só que bonito este canto. Eles comem sementes, se alimentam das coisas que eles veem e ciscam por aí no chão. Eles levam este nome por causa da cabeça deles e do peito deles, que é vermelha e que recorda os cardeais da igreja. Esses cardeais que você quer falar. Tá, acho que agora eu entendi, viu? Olá pessoal! Hoje o vídeo é sobre os cardeais, mas não sobre esses cardeais aí que apareceram no começo, né? Os passarinhos, né? Misericórdia, né, gente? Brincadeira. Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal da paróquia Nossa Senhora das Dores. Mas que é isso, moço? A Dona Maria comentou no primeiro vídeo aqui do canal sobre os cardeais. O que são os cardeais, afinal de contas? E os cardeais, então, como nós vimos no começo, não são esses passarinhos, né, gente? Esses passarinhos também levam o nome de cardeal. A palavra cardeal vem de cardo, que significa uma dobradiça, uma gonza, ou seja, aquilo que faz a ligação entre um e o outro, uma extensão, um auxílio ao redor de alguém, né? E os cardeais, então, são essa extensão, este auxílio do Papa, né? Hoje do Papa Francisco. Então, os cardeais são como este braço direito do Papa, representantes do Papa em toda a sua Santa Igreja, para auxiliá-lo principalmente no governo da Igreja, em alguns ofícios, em algumas catedrais, né? Enfim, trabalhos mesmo dentro do Vaticano ou fora do Vaticano. É importante também falar que cardeal é um título dado a um padre, bispo, diácono da igreja. Ou seja, cardeal não é mais um grau na ordem, no sacramento da ordem. São 3 graus, né? O sacramento da ordem: o diaconado, o presbiterado e o episcopado, né? E cadê os cardeais, né? Os cardeais são outros bispos, ou podem ser nomeados como padre e ser ordenados bispos depois. Alguns, quando já têm uma idade mais avançada, nem bispos não ficam, né? Pedem uma licença para o Papa e o Papa concede, né? Se assim for da vontade do Papa, ou se não, são ordenados bispos, né? Para exercer esta função cardinalícia, como a gente diz. Os cardeais, desde o século XI, estão ligados a esta igreja de Roma, porque o Papa é o bispo de Roma. Então, os cardeais estão a serviço do bispo de Roma, da igreja de Roma, né? Que hoje é e continua sendo esta igreja universal em todo o mundo. Antigamente, eram escolhidos somente bispos, né, cardeais da Itália, naquela região mesmo, de Roma. Hoje, os cardeais são escolhidos de todo o mundo para mostrar esta representatividade global da igreja. A função principal dos cardeais, né, é a eleição do próximo Papa. Então, quando o Papa morre e a sede fica vacante, ou seja, não temos mais Papa, os cardeais se reúnem em conclave para a escolha do novo Papa. Porque assim, desde a origem da igreja, né, os bispos escolhiam o outro cardeal por aclamação, por votos, né? Essa pode ser uma outra pergunta depois para a gente estudar um pouquinho. Mas imaginemos hoje, se todos os bispos do mundo tivessem que se reunir para escolher um outro Papa. Hoje na igreja a gente tem cerca de 5.000 bispos. Imagina a trabalheira que ia ser votar neste Papa, né? Então, os cardeais escolhem o sucessor de Pedro, né? São cerca de 120 cardeais que nós podemos ter na igreja com idade para eleição, que é até os 80 anos. Existem outros cardeais, né, que já têm mais de 80 anos, mas esses não podem mais participar do conclave, né, só permanecem com o título, mas não podem mais votar
e nem serem votados ou indicados, né, para Papa. Né? Então, resumindo, o cardeal é um título dado a um diácono, padre, bispo, mas hoje principalmente os bispos, né, com a função de auxiliar o Papa, né, ser este braço direito do Papa. E os cardeais, na sua maioria das vezes, como eu disse, são ordenados bispos para estarem auxiliando ainda mais o Papa neste pastoreio da sua igreja. A título de curiosidade, vamos só ver aqui então os cardeais brasileiros que nós temos. São 7 cardeais brasileiros. O cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, cardeal Raimundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, cardeal João Braz Davis, prefeito do dicastério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, cardeal Oreli João Tempesta, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, cardeal Leonardo Ursch Steiner, arcebispo de Manaus, e o cardeal Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Ou seja, então esses cardeais brasileiros, com exceção do cardeal João Braz de Avis, né, que trabalha no dicastério, eles trabalham mesmo nas funções das suas dioceses aqui no Brasil, né? Exercem sua função normal como bispos e arcebispos. É só um título da igreja, né, para auxiliar o Papa em algumas funções, alguns ministérios e alguns setores específicos da igreja, mas principalmente para a eleição do próximo Papa. Tá certo, gente? Então, para mais dúvidas, comenta aqui uma pergunta que você quer fazer, né? Que é isso, moço? Que é isso? Deixe seu like, inscreva-se no canal aqui da paróquia e até mais!